Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana, neste domingo, 3 de maio. Salomão, boa noite. Boa noite. Começamos com este ponto prévio, atendente à passagem do 8º aniversário após a morte do eterno líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Sim, de facto, hoje, dia 3 de maio, para além de ser o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, é também o dia em que o presidente Afonso Dhlakama, o presidente da Renamo e líder carismático do país, o senhor Afonso Macacho Marceta Dhlakama, faleceu na Serra da Gorongosa, onde se encontrava a residir nos últimos 4 anos da vida dele, na sequência dos desacordos que ele teve com o governo depois das eleições gerais de 2014. Então ele passou para a Serra da Gorongosa e passou a viver lá, passou a comandar uma contestação a esses resultados pela via armada. E no ano em que ele morreu, já estávamos em paz, numa paz relativa, já não havia armas, já tinha chegado a uns acordos com o presidente Filipe Nyusi, que teve que se deslocar até lá para conversar, para dar maior confiança, e já tinham chegado a um acordo em que não havia mais armas a disparar, e o presidente da Renamo estava a colaborar na preparação de um pacote de descentralização que depois teve que ir ao Parlamento já na ausência dele. Portanto, foi ao Parlamento depois da morte dele, no dia 3 de maio de 2018. Desde que Dhlakama foi embora, a Renamo nunca mais foi a mesma. Descaracterizou-se profundamente, passou a ser um partido de barulho, o que mostra que Dhlakama de facto era um grande líder, era um líder com muito carisma, e que dentro da Renamo ainda não se conseguiu ninguém para substituir efetivamente o carisma do Dhlakama em termos da liderança, em termos do conhecimento do terreno, em termos de conhecimento político também do país. Ele tinha um profundo conhecimento político, ao mesmo tempo que tinha um profundo conhecimento militar. Estou-me a lembrar daquelas incursões, daquelas armadilhas, daquelas emboscadas que ele sofreu. A mais significativa foi em Zipinga, em Gondola, no dia 25 de setembro de 2015, e que ele heroicamente conseguiu resistir. Perdeu muitos homens, perdeu 24 homens nessa coisa, e perdeu muitas viaturas de grande nível, viaturas novas, que ele tinha comprado uma nova frota de viaturas, carrinhas 4x4, Toyota 4x4. Então, quando ele se deslocava de Chimoio para Zambésia, foi emboscada pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, com autorização do comandante-chefe das Forças de Moçambique, e houve uma mortalidade muito grande de homens, da parte a parte. Morreram os homens da Renamo, mas também morreram muitos homens do governo em Zipinga, no distrito de Gondola, na província de Manica. E depois desse encontro, ele refugiou-se nas matas de Gondola. E depois, acho que foi em outubro do mesmo ano, e houve um grupo que foi organizado, e eu também integrei esse grupo. Fomos à procura dele lá nas matas de Gondola e tentamos convencê-lo a voltar e dizer que o governo estava a pedir para ele voltar, vir a Maputo, negociar com o presidente Nyusi, a fim de se assinar um compromisso, etc, etc. E esse compromisso também não foi assinado, porque depois, quando voltou na mesma noite, na Beira, foi atacado na sua residência. Portanto, mas já essas peripécias todas finalmente tinham sido ultrapassadas, porque o próprio presidente Nyusi, depois dessas emboscadas todas,
veio a compreender que não era possível vencer Dhlakama pela via armada, era preciso encontrá-lo pessoalmente e conversar, e fizeram isso, e depois ficaram grandes amigos, e a hora em que ele morre, morre já numa altura em que já havia paz no país, decretada por ele mesmo, que disse que já abandonava a via armada e estava em conversações com o governo e já tinham encontrado fórmulas para o DDR, que é desmobilização, desmilitarização e reintegração, e também já tinham encontrado uma fórmula para descentralização, que era para ter esta figura de governador eleito. E claro que esses processos concluíram-se já depois da morte dele, mas vale a pena lembrarmos que um dia o Dhlakama há de estar ao lado dos grandes homens deste país. Não digo, não vai ser proclamado eventualmente herói nacional, mas há de haver uma maneira qualquer de consagrar Dhlakama no monumento dos grandes heróis nacionais. E acho que a Renamo só agora que percebeu nos últimos anos que estava diante de fato do liderança, porque de fato a Renamo entrou em degelo completo. Sim, depois da morte de Dhlakama, a Renamo nunca foi a mesma. A própria oposição, quer dizer, pessoas, temos esses líderes novos da oposição, mas que não se fazem sentir, os temas principais não aparecem, quer dizer, os líderes os dirigentes da Renamo, sem o Dhlakama, ficaram totalmente descapitalizados politicamente. Os outros líderes dos partidos da oposição já não existiam mesmo no tempo do Dhlakama. Eram pequenas aparições episódicas na véspera das eleições, mas não era uma coisa contínua. E penso que é por isso que muita gente diz que o único partido que há de contestar as próximas eleições é a Frelimo com a Anamola, porque a Anamola neste momento é que tem uma liderança mais ou menos consistente, com uma visão política, com um projeto de ideias que os outros nunca manifestaram. E pior, desde que houve essa coisa da COT, de diálogo nacional inclusive, aquilo foi uma maneira de adormecer os poucos que ainda falavam um bocado, e ficaram todos engolidos ali nas benesses da COT, nunca mais falaram sobre o país, nunca mais se pronunciaram. Pronto, o país assim está a andar. E daqui a menos de 3 anos vamos ter eleições. Agora, imagina lá. Eu preciso também fazer menção que foi graças à Câmara, força dele, que muitos líderes viabilizaram-se política, pelo menos chegaram ao Parlamento, porque não conseguiam chegar. Foi ele que trouxe aquelas fórmulas de união eleitoral, pegou esses pequenos partidos que conseguiram entrar na Assembleia. Não, é verdade. Mas o estranho é que muitos desses que beneficiaram-se de Dhlakama praticamente esqueceram. Não, a política, a ingratidão, parece que é uma religião. Onde é por não, como dizia Maquiavel, em política não há lealdade. Há interesses, há jogo de interesse naquele momento. Portanto, eles tinham um certo interesse em participar. Em 1999, foi nas eleições de 99 que se criou a Renamo União Eleitoral, e que muitos desses partidos foram recolhidos, digamos, foram enxertados nas listas. Exatamente. Se viabilizaram. Entraram no Parlamento, inauguraram o Parlamento nessa altura, e alguns nunca mais saíram de lá, mas pronto, foi graças ao Dhlakama que isso tudo aconteceu. Portanto, eu acho que o Dhlakama ainda não foi suficientemente estudado. Conversando com o presidente Nyusi, mesmo depois de ir a Gorongosa, naquele ano em que ele foi a Gorongosa, ele dizia que aprendeu muito e quando morreu o Dhlakama, o presidente Nyusi repetia que, perdi um grande professor, uma pessoa que estava a me ensinar o que é a organização militar de um país, quantos batalhões o país deve ter, quantas companhias deve ter, e onde é que se devem posicionar, e quantos generais deve ter um país, e quantos oficiais e outros superiores. E, portanto, o Dhlakama é um mestre nessa área.
de política militar, organização militar. E pronto, o próprio presidente Nyusi reconheceu isso muitas vezes em conversas públicas, não privadas apenas, e mostra que, de facto, havia ali uma pessoa nacionalista, um moçambicano, que pode ser visto acima da Renamo, um moçambicano que é maior do que o partido que ele dirigia. E tanto mais que nas eleições, apesar das fraudes e tudo, ele sempre tinha mais votos do que a Renamo. Então sempre esteve acima do partido dele. Mas pronto, fica aqui então esta nota do Salomão, e o próprio Estado também, ainda na direção do presidente, organizou um funeral condigno, quer dizer, que o Estado não organiza, não homenageia terroristas nem criminosos. Quer dizer, não. Mostra também que houve uma sensibilidade. Nesse aspecto é preciso uma vénia ao presidente Nyusi, a atitude que ele teve, eu acho que foi muito corajosa e depois foi elogiado sempre, mas não foi incentivado a fazer. Ele fez muitas coisas por conta própria, que poderiam até calhar mal. Mesmo a deslocação dele a Gorongosa. Muitos do governo, não sabia, como é que o presidente vai lá? Porque havia um braço de ferro em 2014. Eu lembro-me quando o Edson Macuacua era porta-voz do presidente Guebuza na presidência da República, a dizer que marcou-se um encontro entre o dirigente da Renamo e o presidente da República. Esse encontro da presidência da República deve ter lugar na presidência capital da República. E depois vai ter lugar no dia tal. O presidente está à espera que o dirigente da Renamo se faça presente. E que lá estavam a proteger, e que lá também estava-se a proteger o membro do Conselho de Estado. E lá no outro lado, o Dhlakama estava cercado. Não estava cercado, estava a ser protegido. Como membro do Conselho de Estado. Então, e depois dizia-se nessa altura, porque o local, porque o próprio Dhlakama deu uma proposta, que que tal esse encontro, em vez de ser na ponta, no gabinete do presidente em Maputo, ser na beira. Então, as respostas dos apoiantes lá não, o chefe do Estado, a sede do chefe do Estado é a capital do país, é Maputo. Portanto, quer dizer, e depois veja lá que uns 2 anos depois, ou 3 anos depois, está a governar o presidente Nyusi, sai daqui, vai a Gorongosa, nem avisa esses grupos. Da necessidade de centralidade do debate na capital. O chefe do Estado não pode encontrar-se com alguém fora. Ele vai a Gorongosa, chega lá, faz ligações telefônicas e a estada aparece ali nas Mangueiras. Mas entra ali em Santo Gira, senta com o Dhlakama, conversam e entendem-se. E resolve o problema de um país. Assim, formalmente, num fim de semana. E pronto, acabou o problema. Ali, quer dizer, para mostrar que alguns problemas que nós temos é por causa do nosso excesso de formalismo. Andamos a formalizar tudo e a darmos a entender que um chefe de Estado é uma pedra inamovível que não pode sair. Quer dizer, não pode ser assim. Então eu penso que cada um contribuiu à sua maneira. O presidente Nyusi, nesse aspecto, para mim foi excepcional, foi genial, foi muito informal e prático. Quer dizer, resolver problemas complicados com conversas pequeninas, conversas imprevisíveis. Era uma marca basicamente do presidente Nyusi. Para todos, foi presidente Nyusi, era uma pessoa muito simples, muito afável, não se deixou corromper pelo poder, pela presidência. Ele foi nesse aspecto com o Dhlakama. Eu penso que tendo um outro presidente naquele período, se calhar não tivéssemos conseguido os resultados que conseguimos com o presidente Nyusi, a relação dele com o Dhlakama. E ele já tinha saído desta relação em 2015, quando em fevereiro, no dia do aniversário dele, dia 9 de fevereiro, foi se encontrar com o Dhlakama aqui no Indie Village. Mas nessa altura ele ainda não era presidente da Frelimo. Estava para ser empossado como presidente da República, dia 9 de fevereiro, já era presidente da República. Mas ainda era muito incipiente, exato. Ainda não tinha... Então não tinha instrumentos todos. Sim. Ele participava na comissão política, mas não era presidente da República, mas não era presidente do Partido Frelimo.
só se tornou mais tarde presidente da Frelimo. Portanto, são coisas... Mas o próprio presidente Busa, eu lembro do acordo de setembro de 2014, também ensaiou-se também aí uma aproximação, mudou um pouco, desanuviou um pouco, permitiu a realização das eleições de 2014. Exatamente. Depois dos acordos, dos famosos acordos de setembro, foram assinados aqui na presidência, mas as negociações foram lá no João Quixano, dirigidas também pelo membro da Comissão Política, José Pacheco. Portanto, acho que aquela altura de 2014, 2016, aconteceram coisas muito importantes. Não, agora, de forma de ver, exatamente. País, e acima de tudo percebermos, termos algumas minhocas em relação a isso. Vamos avançar então para o nosso tema principal, porque ficou essa parte aqui do reconhecimento desses 8 anos de Afonso Pacabo, que faz parte do país. Vamos avançar então para o tema da semana. Salomão, anda aí um pânico das pessoas no norte do país, alegadamente porque há pessoas que têm, digamos, poderes mágicos, de quando tocar no outro homem, os órgãos genitais desaparecem. E isso está a criar problemas muito sérios, incluindo mortes. Na altura que nós, até o final de semana, estávamos a falar de aproximadamente 20 pessoas foram assassinadas. Não, estão assassinadas. E para além da desordem que isto está a criar ao longo do país, como é que olha para este fenômeno? Eu acho que aqui neste país deve haver um setor próprio para a produção de boatos. Quer dizer, há boatos cíclicos. Em cada época do desenvolvimento, em cada ano praticamente, sobretudo, segundo alguém que me chamou a atenção, diz que quando entra o inverno, há sempre um boato do inverno. Este boato que estamos a gerenciar agora é o boato do inverno deste ano. Portanto, praticamente, anualmente, há um boato qualquer que se propaga e o boato com um condão de atingir muita gente em uma grande velocidade em pouco tempo. Dizem que isso começou em Tunduma, na Tanzânia. Este boato vem da Tanzânia. Em Tunduma, dizem que apareceu uma pessoa com uma capacidade mágica de que basta te tocar ou te cumprimentar, os teus órgãos genitais masculinos, neste caso, encolhem. E pronto, e você fica praticamente inutilizado do ponto de vista masculino. Circulou lá em Tanzânia, andou por aí, depois passou para o Palma, através da fronteira de Namoto, e depois Mocimboa da Praia, depois Cabo Delgado, Nampula, quer dizer, o boato estava... Botar na Zambésia também. Zambésia até morreu um grande empresário, um senhor dono de um lodge em Namacata, que eu até já fui lá frequentar uma vez, o senhor temporário, foi morto por multidões que andam a dizer que... Porque é o seguinte, quando surgem esses boatos, você na aldeia pode ser acusado de ser o promotor disso. Quer dizer, não é você que faz, mas você é o promotor das coisas. Então, pronto, todos abatem aquele que estavam a odiar há muito tempo. Mesmo aqui na minha aldeia, na semana passada, aconteceu uma coisa dessas. Já há um senhor ambulante que anda a vender roupas, anda a vender capulanas. Chegou num bairro onde ele vai sempre. E foi tido como a pessoa que quando toca alguém encolhe os órgãos. E já foi cercado, ia ser agredido, mas às tantas surgiu um bom senso de alguém que perguntou, mas a quem que isso afetou? Afetou um miúdo ali, vão lá buscar o tal miúdo. E ele próprio dizendo, não, eu me ofereço, antes de me fazerem mal, vamos ter com o tal miúdo. E vocês vão investigar a ele se eu lhe toquei primeiro e se ele tem alguns órgãos desaparecidos. Então, é boato. E verificou-se que era boato. E correu o risco de ser lixado. Correu o risco de ser lixado. Até não foi lixado, porque era conhecido na zona. É um senhor que frequentemente vem, vive na vila, mas vai à aldeia sempre vender os seus produtos. E muitas pessoas que estavam a ser chamadas por ali são clientes dele. Não, mas o senhor desde quando é que faz isso? Porque ele está há muitos anos
aqui na zona vender coisas, é um vendedor ambulante, não tem nada a ver com isso. Agora, eu penso que isto é grave, isto tem a ver com a educação, porque isto está na sequência de chupa-sangue, a história de chupa-sangue, é um chupa-sangue. Eu também sou de chupa-sangue. Exatamente. Aquela coisa de cólera, de cólera, de que alguém É. introduz aquela coisa de certeza, não é certeza, é cólera, é contaminação da água para ter cólera. Eu penso que isso é uma questão de educação, não só educação escolar, educação cívica da população, que tem que ser permanente. Hoje não, na semana passada, ouvi duas figuras importantes que esclareceram esta questão. Primeiro, o Dr. Gilberto Manhissa, o bastonário da Ordem dos Médicos, que diz que isso não é cientificamente possível. É preciso, havendo essa dúvida, havendo suspeita de que alguém faz isso, é preciso pegar a pessoa que diz que supostamente foi vítima disso e levar a um especialista de urologia para ver se é verdade que isso aconteceu ou não. Porque não há nenhuma evidência científica de que isso possa acontecer. Também houve uma intervenção interessante do presidente da Metram, que diz uma coisa interessante. Diz que não, sabe o quê? Você se pensar que uma pessoa ao lhe tocar, os seus órgãos podem encolher, até podem encolher, mas não é que ficam encolhidos de vez. Podem encolher por causa do excesso de medo que você tem. Mas não é verdade. Faça esse boato que anda... Exatamente. Diz que com isso, se alguém te toca, você com medo, até pode ter reflexo em todo o corpo, um reflexo psicossomático, que até afeta isso. Mas isso não é verdade que os teus órgãos ficam definitivamente encolhidos por causa disso. Então, é boato. É boato que tem que ser desmentido a toda a dimensão, em todo o país, por todos os homens de bem, todas as pessoas de bem, nas comunidades, nos líderes tradicionais, nos níveis administrativos e políticos. É aí onde, mais uma vez, estamos a ver a ausência da massa política do país. Porque os partidos políticos têm influência nas pessoas. É aí onde os líderes dos partidos políticos também podem e devem sair a público e dizer: meu eleitorado, não se preocupem com isso, não existe... Os vossos órgãos estão no lugar, não vão desaparecer. Ninguém vai fazer isso, não é possível. Então, e combater e tentar fazer uma investigação para saber das origens disso, porque é uma origem maliciosa. É um grupo que quer fazer mal, quer agitar uma sociedade, quer mexer com o país. Quer dizer, de repente o país deixa de se concentrar nos objetivos de desenvolvimento para se concentrar no homem que faz encolher os órgãos genitais masculinos. Quer dizer, de repente, tem que viajar uma delegação de Maputo para Cabo Delgado, para Nampula, explicar que não é possível. E eu penso que nós temos que ser evoluídos e combater esse tipo de boatos. Há coisas interessantes sobre as quais temos que nos concentrar. Aqui na África do Sul está a haver cena de xenofobia sérias, em que moçambicanos em Durban, moçambicanos em Joanesburgo, moçambicanos em Tembiça, em toda a zona, estão a ser corridos, estão a ser batidos, corridos. Estou a falar de moçambicanos porque eu sou moçambicano, mas também os nigerianos, os zimbabueanos, os somalis, todos estão a ser corridos, estão a ser agredidos na África do Sul, violentamente agredidos, num país irmão que tem relações conosco. O que é que os moçambicanos que vivem na África do Sul estão a dizer? Estão a dizer que amanhã, segunda-feira, dia 4, eles também vão se organizar, vão bloquear a fronteira de Ressano, de tal forma que nenhum sul-africano atravesse para cá, nem caminhões, nem nada. Olha, isso é um problema verdadeiro, isso não é boato. O boato é estarmos entretidos a pensar que os nossos órgãos genitais vão encolher. Um debate pélvico, que não tem nada a ver. Andar a discutir os órgãos genitais. Sim. Quando estamos a ser agredidos fisicamente e realmente aqui na África do Sul. E depois a gente pergunta, há um amigo meu que quando isso acontece, manda mensagem, diz assim, ilustra, isto significa falha da integração regional. A tal integração regional
é discutida nas reuniões apenas. Só existe nos banquetes, Existe naqueles nos banquetes, nos palácios. Vimos nos- agora no fim de semana passado aquela festança na São Zelândia do rei. Exatamente. Mas termina ali. Integração real das comunidades, pessoas, das pessoas. Não existe. O entendimento real não há. Portanto, a ignorância que paira na África do Sul, que faz com que um grupo de sul-africanos entenda, por exemplo, aquelas cenas de chegar no hospital, dizer assim na triagem, quem não é sul-africano, levante. Epá, não Até pode... circulou um vídeo. Exatamente. E Tem eu também penso... um grupo chama Dudula. É, o Dudula, Convite. exatamente. Então, eu penso que nós não podemos permitir isso que está acontecendo na África do Sul. É isso que nos tem que preocupar realmente. Ouvi uma deputada, acho que foi do MDM, nesta sessão, na quinta-feira ou quarta, a dizer que tinha um ponto antes da ordem do dia e que não estava previsto, até levou um pequeno embaraço. A presidente estava a ter saber o que é que você quer dizer, etc. Mas ela disse uma coisa muito importante, que nós, no Parlamento, não podemos ficar indiferentes. Estamos aqui, pá, os nossos concidadãos estão a ser vilipendiados, ser batidos, ser, pá, espoliados até porque saem sem nada da África do Sul. Tem um pouco vítima de inveja. Há uma ideia de que... Agora, nós estamos aqui reunidos no ar-condicionado a debater coisas, mas o povo que nós representamos está aqui a sofrer. Então, ela até sugeriu a formação de um grupo, uma comissão de parlamento de Moçambique para ir contactar os seus homólogos na África do Sul. Temos uma comissão específica que trata dessa das comunidades. Isso devia ter já merecido um posicionamento do governo de Moçambique público, um contacto veemente entre o governo de Moçambique e o governo sul-africano para a normalização. Não é naquele da quadro situação. nosso de quantidade de diplomacia silenciosa. Não, essa diplomacia não serve em certos momentos. É preciso falar. Outra coisa importante que mostra a ignorância dos sul-africanos é, por exemplo, em Cape Town. A maior parte dos estrangeiros que estão em Cape Town são alemães, israelitas. São alemães, israelitas, libaneses, esses todos, ingleses, etc. Mas para eles não há problemas. Esses são intocáveis. Então, o imigrante para eles, independentemente se é legal ou não é o preto. Então, quer dizer... É uma questão muito mais profunda do que... A África do Sul não pode continuar a enveredar por esse caminho. Portanto, nós devemos deixar os nossos boatos insignificantes e bani-los de vez, não termos esses boatos, para termos a serenidade de nos concentrarmos em grandes assuntos que afetam a nossa existência como moçambicanos. Imagina lá que os moçambicanos, de facto, amanhã se organizam e bloqueiam a fronteira de Ressano e bloqueiam a fronteira de Ponta do Ouro. Os sul-africanos, aqueles caminhões, mais de 5 mil caminhões que entram todos os dias aqui, ficam bloqueados, não entram. Isso tem impacto catastrófico na economia da África do Sul. Então, se calhar é nessa altura que o governo sul-africano vai dizer, ei, não, vamos parar porque não sei quando. Porque também o governo não é enérgico na África do Sul para combater isso. Ele permite que essas coisas... É muito tolerante. É muito Há de ver tolerante. que também as vítimas desses movimentos, normalmente são aqueles pequenos comerciantes prósperos, aqueles moçambicanos têm alguma... Mostra claramente que o objetivo não é tomar bens das pessoas. Não pode ser, não pode ser. Eu penso que temos familiares que nós temos que resolver esses assuntos. E não nos concentrarmos no debate pélvico. Não, de debate de encolhimento de órgãos. E até aqui ninguém levantou a mão e dizer que eu sofri o encolhimento dos meus órgãos. Não aparece alguém que sumiram os órgãos. Não, ninguém assume publicamente. Só temos as vítimas de linchamento de multidões por suspeita de que são eles que promovem. Então isso não pode ser assim. Eu penso que o país tem que se reorganizar, as várias estruturas comunitárias, sobretudo os partidos que dizem que têm enraizamento em todo o país, devem falar com os seus militantes para parar com isso. E também os líderes comunitários devem ser ativados para agir contra este mal. E agora é essa coisa de encolhimento, daqui a pouco há de surgir o boato sobre a cólera, depois há de surgir não sei quantos, e não pode ser assim. E depois há fechamento de estradas, e outros sítios bloqueiam, não podem passar as pessoas. Vi esta semana o governador de Nampula ao desbloquear
um fechamento de estrada em Luaz, no distrito de Momo. Não pode, isso não podemos resolver problemas com movimentos violentos. Qualquer coisa é raiva que fecha a estrada, que bloqueia, que bate pessoas. Não pode ser assim. O país não pode andar com isso. Exato. Salomão, então vamos augurar que essa situação seja estancada o mais rápido possível, porque de fato, conforme o Salomão diz, há muitas coisas muito importantes para os moçambicanos se preocuparem: a pobreza, as estradas, a melhoria das condições de vida, da educação, a saúde. São temas macros. Estamos aqui entretidos no debate do desaparecimento de órgãos pequenos, menores. Quer dizer, é um debate estranho para uma sociedade que tem desafios muito grandes. Nós esperamos, de facto, que essa situação possa ser resolvida, que o país possa, de facto, concentrar-se naquilo que é mais importante, que é a mobilização de todos para essa guerra pela independência econômica. Não, vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa, a semana, com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte vamos olhar também para a Assembleia da República. Aprovou uma revisão pontual daquilo que é o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, que aumenta, digamos, a idade da reforma, o intervalo entre 65 e excepcionalmente até 70 anos. Qual a análise que faz com relação a esta? Porque havia uma reclamação, principalmente naqueles setores críticos, por exemplo, um médico especialista, quer dizer, não se forma com 50 anos, vem com 55. E a partir do momento que ele estava para oferecer o seu serviço à nação, com 60 anos tinha que ir à reforma. E acabavam, de fato, engrossando aquilo que eram as valências do setor privado, em prejuízo da maior parte dos moçambicanos que não têm acesso, por exemplo, a serviços médicos ao nível do privado. Como é que olha para esta medida? Eu acho que isso é o que se impunha, não é? O que se impunha era ajustar a ideia de reforma, porque hoje em dia, com o melhoramento genérico da esperança de vida, e que no nosso país também a esperança de vida não é de 43 anos, como era há 50 anos atrás, as pessoas vivem mais tempo e atingem a idade de 60 anos com ainda muita capacidade para trabalhar. E, sobretudo, aqueles especialistas, aqueles que se formam ao longo de muito tempo, quando atingem 60 anos, quando acabam as suas especialidades, daí a pouco, em menos de 10 anos, já têm 60 anos. Então, prestam muito pouco trabalho da sua última especialização, porque depois são corridos dos serviços para reformar. Então, puxar esta idade para 65 anos é uma boa medida. Até há países da Europa que vai até 67 anos. Nós vamos até 65, já é muito bom. E depois, em casos devidamente fundamentados, prorroga-se até 70 anos. Aí estamos a falar da aposentação obrigatória, da reforma obrigatória. Aquilo que no futuro vai ser o desligamento automático. Então, desligava-se, devia se desligar aos 60 anos, pelos vistos, não se desligou porque esse mecanismo automatizado ainda não está em vigor. Ainda era preciso fazer o processo de... Tem que escrever e informar, de repartição em repartição. Juntar aquele tempo de serviço, exatamente. Então, nesta altura, aos 65 anos, há um desligamento automático para aqueles que devem ser desligados e há uma justificação para aqueles que devem prorrogar ou prolongar a sua prestação laboral até os 70 anos. E pronto, até a possibilidade de ir até os 75 anos em casos excepcionais,
dependendo da saúde ou da disponibilidade física da pessoa e também do interesse da instituição em que as pessoas se mantenham lá. Agora, houve um partido que votou contra, não passou por consenso em tudo, não é? Houve um partido que votou contra e teve um argumento também interessante. Diz que prolongar de 60 para 65 anos com possibilidade de ir até 70, isso é negar em definitivo oportunidade para a juventude conseguir vagas, porque essas pessoas vão ficar muito tempo lá e também penalizar esse que reforma aos 60, 70 anos, porque muitos deles vão morrer no serviço antes de chegar à idade de reforma. Mas há casos de muitos funcionários, mesmo atualmente, que andavam a fugir de ser desligados sobre muitos pretextos. Então, eu penso que esse é um argumento a ter em conta, mas não é um argumento impeditivo de que se aprove a lei que, em geral, faça com que a idade para a reforma obrigatória seja 65 anos. Eu acho que está a se ajustar àquilo que é normal no mundo moderno, na região e no mundo em geral. Eu penso que é uma boa medida, é uma medida boa. Então, como disse o Ministro da Administração Estatal e Função Pública, com esta aposentação obrigatória e que vai ser através de um mecanismo automatizado, também abrirão-se oportunidades para empregar novas pessoas. É preciso empregar novas pessoas, sim senhor. É verdade que alguns, aos 60 anos, quer dizer, agora que se aposenta aos 60, temos aí 19 mil pessoas que estão a recusar, que estão a dar volta, não se aposentam, não se desligam. Aos 60 anos, temos mais de 19 mil funcionários que há 2 anos atingiram os 60 anos. Alegam ser imprescindíveis. E conseguem manobras dilatórias para não se desligar. Portanto, de facto, primeiro, a idade de 65 é uma idade, para mim, equilibrada, porque permite que o funcionário dê a sua prestação ao Estado ou ao país até a medida mais ou menos necessária. E sendo ele imprescindível, sendo ele muito necessário, há uma possibilidade de prorrogação para mais algum tempo. Porque, de facto, eu vejo professores catedráticos, alguns deles, eu conheço um professor catedrático mais novo do que nós, já reformou. Quer dizer, agora, conseguiu ser catedrático para reformar. Qual é a importância disso? Isso pode ter importância pessoal para ele, em termos de, se calhar, a remuneração dele é a mais alta de todas, mas não ajuda muito o país. O país não pode formar um catedrático que, quando atinge a cátedra, ele reforma. Quer dizer, reforma. Quer dizer, fez-se um investimento pessoal dele, mas também o Estado fez um investimento, um acompanhamento, um apoio para... Foi dispensado de algumas atividades para se organizar, para se formar. E quando consegue se formar, o tempo que ele retribui ao Estado é menor, porque tem que reformar, porque, por outro lado, é pressionado a sair porque já tem 60 anos. E eu penso que está correto, é uma medida boa, apoiada, e pronto, eu acho que... Não acho que isso vai lançar, de fato, um debate muito grande, até criar clivagem entre o jovem, o novo e o velho. Porque ficou uma ideia de que o governo cedeu, digamos assim, ao lobby dos velhos que não querem sair da função pública. Não, sabe o quê? Também é preciso nós educarmos os jovens. O Estado, em qualquer parte do mundo, e sobretudo em Moçambique, embora se diga que é o maior empregador, é o maior empregador num cenário de pobreza, mas em condições normais. As pessoas não podem ficar à espera do Estado para resolver os seus problemas. Não podem ficar à espera de ser nomeados para se ingrar na vida. Então,
Nós temos mais de 50 universidades no país. Se essas universidades todas andam a pensar que formam funcionário do Estado para irem trabalhar no Estado, então estamos enganados como país. Nós temos que formar pessoas que vão criar emprego, que vão criar oportunidades de trabalho. Temos que criar pessoas que vão criar empresas. Então, a formação que se tem, o investimento que se tem em universidades públicas e privadas não pode visar ir ocupar espaço como chefe de departamento ou como membro de uma repartição pública. Não pode ser assim. Então, a juventude moçambicana tem que sair da ideia de que só vive melhor quem trabalha no Estado. Muita gente há de trabalhar no Estado, mas muita gente não há de trabalhar no Estado, mas mesmo assim ainda vai conseguir sucesso na sua vida, vai conseguir progredir nas suas carreiras. Portanto, não podemos olhar o Estado como único empregador, como único local onde alguém que foi à escola há de se ingrar. Não. É preciso termos uma mente mais aberta e também, se este sistema de 65 anos funcionar efetivamente, há de haver desligamento de muita gente em cada ano e que permite um recrutamento mais ou menos razoável por parte de novos ingressos no Estado. Portanto, penso que não há drama nenhum aqui, não há muita proteção da terceira idade, nem nada disso. É uma dinâmica do desenvolvimento das nações. Exatamente. Salomão, vamos avançar então para o terceiro e último tema desta noite. É a visita do presidente Daniel Chapo à Etiópia, onde teve uma série de encontros em setores muito estratégicos, com especial enfoque para a questão da aviação. Nós sabemos que a Etiópia hoje desponta como sendo uma grande potência africana na indústria da aviação. Como é que avalia essa? Porque há pessoas que dizem que o presidente está a viajar todos os dias. Onde é por isso? Bom, mas também o trabalho do presidente implica viajar. O trabalho do presidente também não é todo feito aqui. Há viagens que têm que ser programadas para trazer inputs para o país. Por exemplo, esta viagem à Etiópia, para mim, pareceu muito interessante. Pareceu muito interessante porque foi uma viagem, digamos, temática. Uma viagem que muita gente, muitos chefes de Estado, como todos os anos, vão a Addis Abeba para a cimeira da União Africana. Nunca agendam visitar a Etiópia. Quer dizer, passa-se por cima da Etiópia, porque Etiópia acolhe a sede da União Africana. E esta ida do presidente Chapo foi muito importante. Uma das coisas importantes é quando o presidente foi visitar, acho que foi na terça-feira, a Ethiopian Airlines. Foi muito interessante que a própria direção da Ethiopian Airlines apresentou-lhe o dinheiro que Moçambique anda a reter. Essa questão das divisas. Quer dizer, o repatriamento do dinheiro deles. Eles vendem bilhetes em Moçambique, em meticais. Eles vendem bilhetes, vendem coisas aqui, têm dinheiro deles aqui. E que custa chegar para eles. Porque o Moçambique alega que é preciso não sei quanto. E o presidente da República, o presidente Daniel Chapo, estando em Addis Abeba, desbloqueou. O dinheiro foi pago enquanto o presidente estava lá. Agora, não imagino quantos outros operadores gostariam de ter o presidente a ir lá nos países deles para conseguirem receber o dinheiro que está retido em Moçambique. Portanto, o Banco Central também não pode ficar à espera da pressão pessoal do presidente para cumprir as suas obrigações. Porque, segundo o presidente, a disponibilidade estava lá, mas era uma questão burocrática de pessoas. Essa questão em Moçambique é muito difícil. As leis estão lá, as regras estão lá, mas porque a pessoa entende, transforma-se ele próprio no Estado. Exatamente. Viabiliza. Essas questões têm muitas implicações no nome do país, na atração de investimento. Então, o caso paradigmático foi esse da Ethiopian Airlines, porque o presidente estando lá, a direção diz que nós estamos disponíveis a cooperar em tudo, até podemos aumentar o número de voos e tal, estamos a voar 5 vezes para a Beira numa semana,
podemos voar 7, não há crise. Mas temos este assunto. Então o presidente, embaraçado com isso, de lá telefonou e resolveu o problema deles. Eles receberam dinheiro no mesmo dia que o presidente interveio. Agora eu pergunto, era preciso ir o presidente para a Etiópia, para o Banco de Moçambique, transferir o dinheiro devido às pessoas, na hora entregar a eles? Então pronto, esse é um dos problemas que ele resolveu. O outro problema é que a Ethiopian Airlines é a melhor companhia em África, tem mais aeronaves, voa para mais destinos e é a companhia mais organizada em África. Eles queixaram-se das taxas aeroportuárias proibitivas cobradas em Moçambique. Mais uma vez, eles mostraram um estudo de quanto custam as taxas a nível regional e a nível internacional. E logo, a delegação moçambicana convidou a eles aonde vir, acho que esta semana que vem, aonde estar aqui, para trabalhar com o Instituto de Aviação Civil de Moçambique. É para harmonizar o país, para o país passar a ser um país normal. É que Moçambique tem manias de ser diferente em tudo, mas diferente no sentido de lesar o cliente, no sentido de lesar os outros, não pode. Quer dizer, muito hostil ao investimento. Sim, quer dizer, é um país que no discurso convida o investimento, mas a mentalidade do funcionário, a mentalidade do dirigente intermédio é de bloquear o investimento, é de impedir, com coisinhas que não valem nada. Por exemplo, eles estão a dizer que aquilo que Moçambique cobra em taxas aeroportuárias, ninguém mais cobra aqui. Quer dizer, estão a dizer para nós irmos lá em massa. Não havemos de ir enquanto continuar essas cobranças. É preciso tomar medidas. E pronto, o presidente prontamente tomou medidas. E mandou o Instituto de Aviação Civil, que também estava representado lá. Os aeroportos também estavam representados. Os aeroportos também estavam lá, para tomar medidas e vir a Moçambique e trabalhar com a delegação etíope para encontrar uma saída airosa. Quer dizer, nós não podemos querer ser como Dubai quando não fazemos as coisas que Dubai faz. Dubai faz coisas que para nós deviam custar muitos dólares, mas para eles não custam muito dinheiro. Por quê? Porque eles têm a componente de atração de turismo. Querem mais um ganho à escala, não necessariamente. Um ganho a prazo, um ganho de escala, economia de escala. Mas nós temos um problema da taxa. Aquela taxa tem que ser o mais pesada possível. Então não pode ser assim. Em todo sítio, nos tribunais, nas organizações, quer dizer, tudo. Então, estamos viciados mesmo na taxa máxima. Exatamente. Não pode ser, não pode ser. Há coisas que até nem deviam ser cobradas. A taxa, por exemplo, registro de nascimento. Qual é a importância de uma criança recém-nascida? Tem que pagar. É pagar. Pagar. Por quê? Para ter assento de nascimento. Há coisa que nós andamos a cobrar e que só reflete o nosso nível de subdesenvolvimento. E pensar que vamos buscar dinheiro em tudo, mesmo naquilo que não devemos ir buscar dinheiro. Mas, para além disso, o presidente esteve lá no Centro de Inteligência Artificial, uma coisa extraordinária. E, para além disso, teve encontros fundamentais com o primeiro-ministro da Etiópia. E é um país extraordinário em termos de desenvolvimento. É um país com muitos habitantes, com mais ou menos 120 milhões de habitantes, mas que conseguiu dar a volta. Construiu uma mega barragem. Uma mega barragem sem o financiamento do Fundo Monetário do Banco Mundial. Conseguiram construir com fundos próprios. Eles mobilizaram dinheiro interno e conseguiram fazer a barragem. O que também nós temos dois problemas. Um problema é falta de recursos, outro problema se calhar é falta de experiência que nos abram a mentalidade, que nos mostrem que nós há coisa que podemos fazer sem nenhum financiamento. Se calhar a ideia da ambição moçambicana é muito pequenininho. Sim, aquela ideia que Guebuza falava de pensar grande. Sim. Pensar grande e ter autoestima. É para dizer que nós podemos fazer. Quer dizer, há coisas pequenas que um banco qualquer chega, não, isso não tem viabilidade. É dizer, muito obrigado, não tem viabilidade, ficamos a fazer a nossa maneira. E podemos fazer. E eu penso que é muito importante estes inputs que estão a vir ao país através dessas visitas localizadas. A visita à Etiópia
a visita ao Quênia. São países extraordinariamente evoluídos, mesmo nessa questão da tecnologia. Sistemas de pagamento, esses M-Pesa. Exatamente. São quenianos que desenharam. Então, acho que fica aqui também, já o tempo começa a pressionar. Salomão, então vamos observar então, o nosso segundo intervalo. Voltamos na terceira e última parte, onde Salomão vai responder aqui às questões dos nossos internautas. Até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do programa Semana com Salomão Moiano. Nesta terceira parte, vamos então dar espaço à nossa habitual rubrica Salomão Responde. Então, vamos olhar então para essas. Hoje temos 3 questões que a nossa produção organizou para que Salomão possa falar sobre elas. A questão é sobre a questão do salário mínimo nacional. Foram aprovados esta semana. O Ayrton Oscar quer perguntar até que ponto o governo tem influência na decisão sobre o reajuste do salário mínimo em Moçambique. Qual é a responsabilidade do governo nesse processo? A Comissão Consultiva do Trabalho fez uma proposta que foi chancelada no Conselho de Ministros em 3% a 9%. É suficiente, Salomão? Qual é a análise que faz com relação a isso? É suficiente, não é. Também o governo tem a responsabilidade de não aprovar salários impagáveis. Os salários são negociados numa comissão tripartida, uma comissão que tem o governo, tem os sindicatos e tem o patronato, a CTA, representante do patronato, dos patrões, dos donos das empresas. E o governo representado pelo Ministério do Trabalho. E pronto, é o Ministério do Trabalho que dirige a Comissão Consultiva de Trabalho, que é para a fixação dos salários mínimos. Portanto, o governo tem influência, sim. A influência do governo é fundamentalmente para providenciar um mapa econômico real do país, em que nível se encontra o país. E os ajustamentos salariais têm que ter em conta o desempenho da economia do país. Quer dizer, num ano em que a economia teve um desempenho negativo, não vamos aumentar salários assim extraordinário. A economia não está a crescer. Porque a economia não está a crescer, também não está a responder. É por isso que esses salários foram aumentados de uma maneira muito modesta, muito abaixo das expectativas dos trabalhadores. A comissão consultiva foi informada pelos sindicatos, de que o custo da cesta básica, o salário mínimo nacional, devia ser 52 mil meticais. É o custo da cesta básica nacional. Mas neste momento, os aumentos, há um setor que teve um aumento de 250 meticais. Portanto, não é nada, não chega lá. Portanto, os aumentos não foram significativos. E mais, o salário da função pública praticamente não foi mexido. O salário mínimo mantém-se na mesma. Portanto, isso reflete o quê? Reflete o estágio da economia nacional. Enquanto a economia não registrar progresso, não registrar desenvolvimento, não há maneira de como se pode... Precisamos crescer, a economia precisa crescer para a gente. A economia precisa de crescer. A economia precisa de ser estruturada. E as pessoas precisam de trabalhar produtivamente. E há certas coisas há certas medidas que têm que ser tomadas, tanto ao nível dos patrões, do patronato, que impedem o desenvolvimento das empresas. Algumas empresas não crescem, algumas empresas fecham por vários outros fatores. Umas empresas porque não conseguem os pagamentos das suas obras que realizam, porque ou fazem obras para o governo e o governo não paga, e depois a empresa tem que despedir pessoal, em vez de progredir, está a regredir. E
uma série de coisas. Portanto, é preciso estruturar a economia e a maneira como se trabalha em Moçambique, não só olharmos na negociação de como é que sobe o salário mínimo. O salário mínimo sobe em função do desempenho da economia do país num determinado período. E se o desempenho for negativo ou for estacionário, não haverá aumento de salário. Vamos avançar para a segunda questão. Corrupto, mais corrupto, acho que estamos na febre dos pseudônimos também nesse país. Até que ponto o procurador violou o princípio basilar do direito ao proferir detalhes do processo Elvino Dias? Isso ainda na sequência da tese que o procurador trouxe. Chama-se linha de investigação, foi isso que ele disse? Eu acho que o procurador não violou nenhum direito, nenhum princípio de direito. Porque há uma coisa que costuma-se dizer, quando se diz que o assunto está em segredo de justiça. Mas podemos dizer, enquanto o assunto está em segredo de justiça, que o fulano de tal foi constituído arguido. O fulano de tal está sendo investigado. E não estamos a dizer os pormenores do processo. Também o que o procurador disse, mais ou menos, é que existem várias linhas de investigação, sendo que neste momento existem 3 suspeitos identificados, 2 dos quais encontram-se recluídos no estabelecimento penitenciário. Portanto, eu penso que não violou nada, nem disse como se chamam eles, nem disse, não revelou muitos detalhes. O procurador não concluiu taxativamente que o Elvino foi morto pelo Nunes. Pelo contrário, isso é uma outra linha de investigação. Exato. Só parece que nesse país as pessoas queriam aquela linha da política como sendo única. Acho que temos que permitir que a Procuradoria faça o seu trabalho, não é por isso? Não, eu acho que todas as linhas valem. Todas as linhas valem, desde que devidamente fundamentadas. Exatamente. E eu penso que o procurador, o que falou, não viola ainda a coisa. É uma curiosidade que foi lançada, porque ele estava a descer para alguns processos mais badalados, também em resposta à insistência da sociedade exige esclarecimento. Exatamente. Então, ele deu um cheirinho daquilo que existe, tanto nesse caso do Elvino, como em outros casos que foram referidos, mas ele não entrou em pormenores. Não entrou em pormenores de fundo, de modo a violar algum princípio de investigação preparatória em que se encontram os processos. Bom, o nosso internauta Vanguarda, Afonso, fala da questão do... Já acho que Salomão já comentou essa questão dos atos xenófobos na África do Sul. Eles foram aqui referidos e há uma... Não sei se Salomão queria dar mais chega. Não, eu só dizer que é um assunto sério. A xenofobia na África do Sul tem que ser vista. Tanto a nível da SADC, que parece que não vê nada também. Pronto, pode haver discussões a esse nível, até que ponto essas discussões descem para atingir os cidadãos, aqueles que têm esse tipo de ideias. Mas é um assunto sério e que pode ter consequências catastróficas na questão da integração regional e pode bloquear aquilo que são esforços políticos, se esses esforços políticos e diplomáticos não tiver o condão de descer para sensibilizar o cidadão normal, o cidadão da rua, o cidadão do dia a dia. Se esse cidadão não for sensibilizado pelas políticas macro da integração regional, eu penso que não estamos a fazer ainda nada. E estes dias, eu penso que temos exemplos vivos de como é que a falta de informação e a falta de educação regional, cívico-regional dos nossos concidadãos impacta. Por exemplo, muita gente que está a agir assim na África do Sul nem sabe qual foi o contributo de Moçambique na luta da própria África do Sul. Não sabe que Moçambique até sofreu agressões, até morreram moçambicanos por causa dos sul-africanos.
Houve ataque no dia 30 de janeiro de 1981 na Matola, onde morreram vários moçambicanos. Houve invasões aqui em Moçambique, houve muita coisa que moçambicanos morreram em defesa dos sul-africanos, porque estavam aqui a viver os sul-africanos, o próprio Jacob Zuma, alguns filhos dele, um dos filhos muito proeminente lá nasceu aqui. Do Zil. Do Zano. Do Zil, sim. Então, nasceu aqui. Então, nasceu no estrangeiro. Tem outros nasceram em Lusaka, tem outros nasceram em outros países onde estavam a viver os sul-africanos em busca da liberdade e contaram com o apoio material e logístico de Moçambique para conseguir a liberdade. Mas aqueles que estão aí na rua, devido a pouca educação, devido a problemas e fatores vários, não estão dentro disso. Então é preciso um trabalho contínuo para a educação das pessoas. Aquilo que está acontecendo na África do Sul é equivalente aos boatos que surgem aqui, que surgem por falta de informação, por falta de educação. Então é aí onde temos que interrogar, afinal, qual é o papel da política, qual é o papel da ciência, qual é o papel de coisas grandes que andamos aqui a fazer, de fato e gravata, quando o povo não está informado sobre isso. Então eu penso que temos que descer mais, irmos para uma política terra a terra, conversar com as pessoas. As pessoas, eu fico feliz quando vejo alguns governadores a falarem com o povo, quando o povo se amontoa num sítio, eles vão lá. Isso é muito bom. É assim que, acho que faz isso o governador da Beira, de Sofala, o Buja, que é até considerado o governador da Malta, porque quando há uma reclamação da população, ele vai lá. Faz também o governador de Nampula, fez agora o valista Awab de Cabo Delgado, e faz o secretário de Estado de Niassa, e que para mim devia ser mais governador do que o secretário de Estado. Então, eu penso que isso é que é bonito. Faz o Viola em Tete. Quer dizer, encontrar-se com o seu povo, não ter problema de descer. Mas o governador de Inhambane tem estado a fazer. Sim, o Pabula também fez há pouco tempo também. Então, eu penso que isso é que é governar. Governar é ir ter com as pessoas. Com proximidade. É ir ter com as pessoas, resolver os problemas concretamente, não ficar à distância. E não pode ser assim. Nós temos que evoluir. Governar hoje é diferente dos tempos de 70 e tal, em que o governador era uma autoridade, temos que ficar todos esses sentidos. Já não é isso. O governador tem que ser um indivíduo que cumprimenta as pessoas, abraça o povo, convive com o povo, compra badia na rua, come, entrega outra a alguém da população. Então tem que ser assim. A vida de um governo hoje em dia... Era um paradigma diferente. Alguém me contava que naquela altura havia um governador que mesmo quando chegasse em casa, ali, no espaço privado, sim, a família tinha que ficar em pé. Tinha que levantar, porque entrou Está a chegar Sua Excelência marido, Sua Excelência papá. Eu conheci um governador que todos os fins de semana estava de fato e gravata em casa. Sim, estava de fato e gravata, que era o tempo, não é? Sim. O tempo não sabe a que hora pode receber uma tarefa, não? Então tinha que estar organizado para atender, estar em prontidão. Mas eu penso que temos que evoluir, temos que entrar no âmago das questões e desbaratar esses boatos, porque tem efeito muito nocivo na vida da população em geral. Exato, Salomão. Então foi assim que nós fizemos esta rubrica. Salomão responde. Está tudo dito então em relação ao programa de hoje. O tempo pareceu muito pouco. Salomão, tem alguma questão por recomendação, só para fecharmos? Não, só eu queria dizer que houve muitas reações sobre a nossa fala da semana passada em relação às detenções do Cernic. E eu queria dizer que oportunamente, se tivermos tempo, podemos voltar a aprofundar as questões das detenções, as questões das recolhas das pessoas, com publicidade na imprensa e até as fotografias da BO que estão a sair cá. Então podemos agendar para ver podemos voltar a falar disso. Há muita curiosidade, há muitas pessoas que estão a perguntar como é que nós temos essas informações e como é que sabemos. Alguns até dizem que você é um veículo operativo, afinal você é do SNASP, né? Coisas assim que o povo diz. Mas isso tudo não interessa. O que interessa é que nós estamos empenhados na construção de um país organizado. Nós estamos a lutar por um país organizado, menos assimétrico
em um país imprevisível. Não queremos um país imprevisível em que de repente esta mesa é virada de pernas para o ar, porque não pode ser assim. O país tem que ser construído com serenidade. Exato. Salomão, então fica aqui já esse compromisso. Ao longo dos próximos programas voltaremos a falar dessas questões. Eu queria agradecer a si e especialmente aos nossos compatriotas. Eu sei que na África do Sul temos muitos internautas que nos acompanham, portanto queríamos também, em nome da MBC, estender esse abraço solidário em relação a esta situação da xenofobia e esperar que os nossos governos de Moçambique e da África do Sul possam, de fato, encontrar mecanismos para que essa situação, de fato, seja resolvida, porque eu conheço muitos moçambicanos que estão na África do Sul, são trabalhadores honestos, estão lá à procura de melhores condições para alimentar as suas famílias. Não estão ligados a nenhuma atividade criminosa, mas que têm sido vítimas, de facto, dessas invasões nas suas residências, dessas ameaças e, acima de tudo, deste medo que se instalou no seio das nossas comunidades. Também queríamos mandar aqui um grande abraço às nossas comunidades em Portugal. Eu sei que temos também muitos internautas em Portugal. No Reino Unido também temos lá pessoas que nos assistem, na Alemanha. Então, muito obrigado a todos e também aos nossos internautas aqui no nosso país, aos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência nesta entrada do nosso 3º ano como estação de televisão. Nós voltamos no próximo domingo. Boa noite, até lá.